Oi, minha careca bonita e cabeluda maravilhosa, tudo bem com vocês? Bem-vindas aqui à nossa sala de espera e vocês devem estar se perguntando com certeza, né? Quem que é essa loira linda e simpática aqui do meu lado? O que ela tem a ver com esse contexto de luta contra o câncer? Você vai saber já já. Roda a vinheta. Jé, as pessoas nem imaginam o que você viveu quando olham para você hoje, principalmente veem as suas fotos do Instagram, né? Você vivendo seus sonhos, hoje casada. Mas eu quero saber como que foi e principalmente por que hoje você não fala mais sobre o que você viveu. Então, na verdade tem 12 anos, né, que eu passei por tudo isso. E até hoje, eu acho que basicamente todos os dias tem pelo menos alguma coisa que me lembra doença, até porque o meu foi na perna, então, por exemplo, eu tô subindo uma escada, eu lembro, pra muitas coisas do meu dia a dia. Só que eu não gosto de transformar isso, eu não quero que isso seja o foco da minha vida, entendeu? Então, assim, é um momento que eu tenho o maior orgulho de ter passado, eu fico muito feliz com as lições que eu aprendi, sabe? No momento, claro que não foi, né, uma coisa que eu adorei passar, mas hoje em dia que já acabou, pra mim, assim, eu sinto como uma bênção, sabe? Aquilo que passou. Eu sempre quis que o câncer tenha sido uma coisa que me ensinou coisas boas, mas que não, minha vida não se resume a isso, sabe? Então, assim, minha exposição na internet, eu já, na época do blog que eu conversava muito mais, escrevia textos, eu colocava bastante sobre isso. E as pessoas que acompanham há bastante tempo, elas conhecem a minha história. Então eu não gosto de ficar também sendo muito repetitiva ou até parecer vitimista, porque eu acho que na internet, quando você começa a falar muito disso, às vezes as pessoas acham que você tá querendo ganhar uma popularidade em cima daquilo, ou parecer que, nossa, eu já passei por muita coisa. E eu não queria que essa fosse passar essa imagem, sabe? Então eu acabo deixando uma coisa mais natural. Mas você não se incomoda, justamente pra quem te pergunta, Não. pergunta da sua cicatriz? Não, nem um pouco. Eu sou super tranquila. Eu gosto de falar sobre isso, entendeu? Se alguém me perguntar, eu adoro, tipo, contar. Porque é o que eu falei, é uma história minha que eu gosto, que eu tenho muito orgulho. No geral, eu não pego e, tipo, fico detalhando novamente. Mas se bem que agora já faz tanto tempo que eu não faço que eu tô com um pouquinho de vontade, sinceramente. Você já até se esqueceu. Às vezes é até bom a gente lembrar justamente por essa questão de gratidão pelo que a gente viveu e relembrar tudo que a gente aprende nesse período, apesar de ser, né, um tratamento muito cansativo. Acho que mais na questão emocional também é muito desgastante. E acho que pra você, que você descobriu que estava com câncer adolescente, né? Sim, foi. Então, assim, acho que seria até legal você relembrar junto aqui com a gente como que foi. Assim, quais foram os primeiros sintomas que você teve até chegar e descobrir que era um câncer? Então, o meu tumor, ele estava alojado dentro do osso, né? Então ele é considerado um osteosarcoma. Era um tumor maligno dentro da minha tíbia esquerda, que é um osso abaixo do joelho. E os meus sintomas foram coisas muito simples, assim, eu sentia um pouquinho de dor na perna. Eu posso dizer que teve uma ou duas vezes que a dor foi bem forte, mas eu tinha acabado de voltar da praia, eu tinha feito bastante exercício, então não era uma coisa realmente que eu considerei preocupante, nem um pouco. E por sorte, o meu vizinho na época, ele era médico, e ele me ouviu falando da dor e ele, tipo, me encheu muito o saco pra ir fazer exame. Porque eu não teria ido por conta própria. Tipo, não me parecia nada preocupante mesmo. Associava com as atividade física, um esforço a mais. Parecia uma coisa muito normal do dia a dia. Então, eles também não imaginavam que era nada. Só que como esse nosso vizinho insistiu, aí a minha mãe falou, não, vamos lá então, né? Vamos fazer um raio-x. E aí, assim que eu fiz o raio-x, ele disse que na hora que ele viu o raio-x, ele sabia já que era um tumor. Só que pelo raio-x, você não pode determinar realmente, né? Então, ele não quis falar nada. Ele falou, vamos fazer uns outros exames. Teve uma suspeita ali já, né? Mas ele disse que da forma, assim, eu não entendo, né? Mas que ele viu, ele falou que já sabia que era um tumor. E o diagnóstico em si, foi ele que deu ou você continuou o processo de fazer novos exames? Então, foi o Marcelo, que atende no GAC, daqui de São José, que é uma instituição que ajuda crianças carentes com câncer, mas eles atendem também convênio particular, assim, é um hospital incrível. Aliás, você fez lá? Não, né? Você já não, porque eu descobri, eu já tava com mais de 18. 20, 21 anos. Entendi. Então, o meu eu fiz tudo lá, e é muito demais, eu amo muito GAC. Eu não sei, eu não tinha tipo, nossa, eu acho que é câncer, logo no começo. Aí depois eu comecei a perceber que, provavelmente vai ser. Mas eu não sei, eu não tava nervosa, eu não fiquei muito nervosa em quase nenhum momento, assim, graças a Deus. Acho que Deus dá uma força muito grande pra gente quando a gente tá passando num momento desse, porque
eu me lembro, assim, de não ter passado grandes apertos emocionais, né? Sim. Durante todo esse processo. Eu me identifico muito com você falando assim, porque na época eu lembro que quem ficava marcando exames e buscando pra mim era minha mãe. Até porque eu tava assim, não, eu tô fazendo faculdade, ligava com qualquer outra coisa, os sintomas, do que realmente algo que então, poderia ser eu sou grave, muito desligada. Tipo, eu nunca fico achando, nossa, tipo, me manda fazer outro exame, vai ser alguma coisa. Eu sou, tipo, muito tranquila, até demais. Mas é a hora que chegou a notícia mesmo. Falou, olha, né, Então, o médico chegou, Jéssica, realmente você tá com câncer. eu não lembro exatamente pra te falar, mas eu lembro que a princípio parece que assim, não caiu a ficha. Então eu não tive nenhum, tipo, não fiquei chorando ali na consulta, né? Eu lembro que eu vi meus pais chorando e eu sou uma pessoa muito preocupada com esse tipo de coisa. Então quando eu vi meus pais chorando, eu queria, tipo, mostrar pra eles que eu tava bem. Então eu lembro que eu ficava, não, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Aí eu fui pra casa. Quando eu fui pra casa, eu lembro muito bem a minha reação quando eu fui, tipo, tomar banho a primeira vez. Aí foi o primeiro momento que eu fiquei sozinha, sabe? Porque até então eu estava com pessoas do meu lado. E aí eu comecei a chorar, e daí eu fiquei pensando, tipo, não sei, parece que não cai a ficha, né? Tipo, câncer, sabe? Que é uma coisa que a gente ouve assim, tanto, né? Não é uma doença que a gente nunca ouviu falar, é uma coisa que a gente ouve o dia todo, e infelizmente de maneiras normalmente muito ruins, né? Assim, por exemplo, num seriado, numa novela, que, morreu porque teve câncer, morreu porque... Então eu acho tá que sempre é uma palavra ligado muito câncer forte com a morte. Com a morte, é uma palavra muito forte. Se eu olhar pra mim, eu falo, como pode, né? Assim, eu tenho câncer, que estranho, que inesperado. E aí eu chorei bastante sozinha, e aí depois fui tentando me recompor, porque eu normalmente sou meio assim, eu não gosto de ficar muito... Não gosto de ser um peso, sabe? Às vezes de mostrar a sua dor e isso fazer com que o outro acabe sofrendo é. mais, né? Entendo perfeitamente. A gente conversando isso. Nada como um banho de chuveiro, né? Uma volta por aí. Quase todas as vezes que eu chorava, assim, durante o tratamento e tudo que aconteceu, quando eu assim, os meus momentos mais de chorar era quando eu tava sozinha, tipo, tomando banho, era sempre nesses momentos. Eu raramente me deixava fazer isso na frente dos outros. E assim, por conta do tipo de câncer que você teve, você passou por momentos difíceis, né? E um desses foi a própria cirurgia. Então teve até um stories que eu vi você, acho que caminhando pelo bairro assim, né, de onde seus pais moram, e você falando, eu tô tão feliz de subir esse morrinho aqui, porque era meio que a sua fisioterapia ali, né? Então como que foi pra você lidar, né, a cirurgia que você fez e a própria recuperação? Então, a minha cirurgia tinha muita chance de eu perder minha perna, de precisar amputar a perna. Isso era uma coisa que eles só iam descobrir quando abrisse realmente. E eu morria de medo disso. Eu, sinceramente, não gostaria que isso acontecesse. E aí eu fui pra cirurgia, mas aí é o que eu falo novamente, eu acho que é aquela coisa que Deus dá muita força pra gente, porque um dia antes da minha cirurgia eu tava assim, bem, sabe? Me sentindo bem, eu dormi bem à noite, sabe? Não fiquei sem dormir, mas eu tinha muito medo sim, de perder a perna e tudo mais. E aí depois deu tudo certo, tudo foi perfeito, assim, da melhor maneira que podia ser, mas ainda assim foi muito, muito difícil voltar a andar. Eu lembro que eu coloquei na minha cabeça que eu queria, assim, meu médico dizia que acho que praticamente todos os pacientes dele que tinham feito essa mesma cirurgia que eu tinham ficado com bengala pro resto da vida. E eu fiquei muito sequelas ali, né? assustada com isso. Falei, poxa, eu quero muito conseguir não ficar. E eu me esforcei demais, assim, na fisioterapia. Claro que às vezes não é só questão de esforço, mas graças a Deus eu consegui, sabe? Hoje em dia eu tamanho de salto, né? A pessoa gosto, né, de salto, gosto de exercício, gosto de fazer essas coisas. Então, pra mim, hoje em dia, assim, treinar, subir exatamente a ladeira da casa dos meus pais é uma coisa que eu gosto de pensar e agradecer, sabe? Graças a Deus eu pude voltar a fazer essas coisas. E eu acho que é justamente isso, né, que você começou falando, que o câncer, ele não é algo bom, né, pra gente que viveu, mas ele traz, sim, algumas coisas muito boas, que é justamente isso que as pessoas, todo mundo que faz academia, às vezes faz reclamando, e pra gente... Esses dias mesmo eu postei que eu tava fazendo minha bicicletinha lá e feliz, né? Porque eu sei o que é, às vezes, ficar na UTI, ter que, né, usar aquela sondinha de oxigênio. E ainda mais pra você, diante dessa realidade, né, da possibilidade de perder a perna. Então talvez esse tenha sido o momento mais difícil. Essa questão de exercício mudou totalmente, porque eu era uma pessoa extremamente sedentária, que eu ia também, assim, quando eu ia pra ginástica era muito obrigada, reclamando, odiava e não sei o quê. E aí eu lembro que depois, quando eu tava lá de cama, pensando que talvez eu nunca mais pudesse andar, eu pensei, nossa, meu sonho era poder ir até a cozinha e pegar um copo de água sozinha, sabe?
E aí eu falei, poxa, eu tenho que dar muita, assim, ser muito agradecida, sabe? Sim. Aí eu fiquei meio emocionada. Né? Quando a gente tá passando pelo câncer, ninguém gosta, obviamente, né, daquilo que tá acontecendo. Mas eu acho que uma vez que você vence o câncer se torna uma das melhores coisas que aconteceram na sua vida. Verdade. Pra mim é uma coisa que eu sinto isso. Uma vez que se você vencer o câncer, é uma coisa que se torna muito especial, sabe? Muito, pra mim é uma coisa que eu amo ter passado, assim. É justamente isso. É um paradoxo enorme, né? Porque quando a gente recebe a notícia, vem aquela notícia, mesmo que a gente não consiga absorver a realidade, o câncer tá sempre ligado com morte. E depois que passa, a gente fala, gente, eu passei por isso, que, assim, era algo que podia custar a minha vida, né? E é quando a gente para pra pensar e fala, nossa, primeiro, né, antes de tudo, como Deus é bom, né? Como Deus é bom por nos dar uma nova oportunidade e como que a vida fica muito mais, assim, muito mais preciosa, né? Pra gente poder valorizar muita tudo. coisa. E é importante a gente relembrar, né? Porque faz tanto tempo que eu passei isso e de vez em quando a gente esquece, né? De vez em quando eu me vejo reclamando por umas coisas tão tontas. Eu falo, poxa, eu que tava passando por todas aquelas coisas, dizia, se eu puder dar um passo, eu vou estar feliz, agora eu tô reclamando porque não deu tal coisa, ou porque não sei o quê. Aí você tem que relembrar, porque é fácil de esquecer, né? Tipo, eu acho que no dia a dia, na correria, a gente vai vivendo, né, aquela coisa, a gente esquece esses momentos, né? Esquece o que a gente aprendeu ali. Então é sempre importante relembrar, né? Não, e até o que a gente estava conversando antes, porque me falaram que depois que acaba, dá a impressão que nem foi a gente que viveu. Ou de tanto tempo que passou, aquilo assim, ficou tão lá atrás. A gente esquece. E acho que pra você mais ainda, né? Porque praticamente 12 anos. 12 anos, é uma vida. eu tô escrevendo um livro, né? Sobre essa minha fase e tudo mais. E aí, de vez em quando eu ligo pra ela, eu tô escrevendo, tô ali no meio, daí eu começo, gente, eu não lembro. Eu não lembro de tal coisa. E aí eu ligo pra minha mãe, naquele dia, sei lá, da cirurgia, como que foi? Eu fiquei mal, eu começo a tentar lembrar e às vezes eu não lembro. E outra coisa engraçada, às vezes eu lembro de uma forma diferente do que aconteceu. Às vezes eu falo pra minha mãe, não, porque daí eu fiz tal coisa, ela, não foi desse jeito. Eu falo, ai, que coisa louca, olha, eu já tô, né, a gente vai esquecendo. Mas a parte mais importante a gente lembra. Mas é muito louco, porque volta, é o que a gente falou, a gente esquece, não sei o que, mas na hora que você começa, eu começo a escrever, começo a lembrar de um dia específico, eu lembro muito do seu irmão, o irmão dela, a gente me ajudou tanto, ele tava muito do meu lado, ele era muito amigo do meu namorado na época. Enfim, a gente, tipo, se divertiu muito durante aquele período. E aí eu vou lembrando, sabe? E aí aquilo tudo volta, sabe? É muito louco. Vem uma sensação, eu falo, parece que minha perna treme às vezes, sabe? Parece que minha prótese sente ali. Aquele pensamento sobre tudo que aconteceu, é muito louco. Não, mas eu até ia te perguntar isso, assim. Não só porque foi meu irmão que estava lá também presente, mas como que foi, né? Você era adolescente, né? Adolescente justo naquela fase que a gente quer sair, que a gente começa a ficar vaidosa. E como que você lidou, assim? Ao mesmo tempo você teve a companhia de algumas pessoas ali, dia a dia, te ajudando, amigos. Mas agora você, né? No seu sentimento, como que foi lidar? A perna você já falou, mas a questão, hoje você passa suas dicas de como cuidar do cabelo, de beleza. Mas como que foi naquele momento? Até os meus 13, 14 anos, foi antes de eu descobrir, eu tinha duas melhores amigas, uma era minha prima e outra menina que estudava comigo. E eu nunca fui de ter, tipo, 1 zilhão de amigas. Eu tinha aquele grupinho pequenininho e a gente fazia tudo juntos. Justamente nessa época a gente acabou se afastando um pouco e como eu tava doente, aquilo me doeu bastante. Eu não vou nem colocar como culpa delas, eu acho que é muito natural que pessoas venham e vão nas nossas vidas. Só como eu tava passando daquilo, naquele momento, sinceramente, eu me coloquei um pouquinho como vítima, sabe? De ficar meio triste, mas hoje em dia eu vejo de outra forma. Então isso foi uma coisa que me deixou meio triste. E aí eu vi elas saindo, e não só elas, mas aí de todo mundo da minha turma, as pessoas que estavam fazendo o que eu estaria fazendo sem estar doente. E eu ficava um pouquinho triste de ver, sabe? Festas, viagens, praia, muitas coisas que eu gostaria de estar fazendo. Mas eu também tive muita sorte, porque eu tive amigos que estavam do meu lado, assim, e, tipo, foi muito gostoso, que é o que eu falei, a gente se divertiu muito. Eu não posso falar, sabe, que foi uma época que eu fiquei, nossa, de cama e triste. Não foi todo momento que eu tava bem de saúde, quando eu me recuperava da quimio. Eu tava lá que tinha o Will, tinha o seu irmão, tinha a Patita, que é do meu condomínio, tinha a Nabê, a Leti, minhas primas. Gente, assim, eram pessoas que ficaram do meu lado, foram muito melhor do que eu imaginava. Sim. Eu tive muitas pessoas com quem eu passei momentos ótimos, que eu não teria passado daquela forma se eu não tivesse doente. Ao mesmo tempo, é um pouco aquele sentimento de perda, né? De, nossa, tá todo mundo vivendo e só eu que tô aqui com a minha vida parada, né?
eu entendo justamente esse sentimento. A gente tá super se entendendo aqui hoje Mas por isso. pessoas que normalmente que passam por isso, assim, na hora que a gente vai conversar tem muita coisa em comum, né? Não tem como.